ainda não descoberta, orbitando o Sol. E a cada 26 milhões de anos, ela semeia a catástrofe. Sabemos que o sistema solar é cercado por uma imensa nuvem de cometas e as passagens sucessivas desses companheiros do Sol lançam cometas para dentro do sistema solar. Alguns podem atingir a Terra. A consequência é a morte em escala colossal. Hoje, é amplamente aceito que uma rocha do espaço causou o fim da era dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Hoje, nós estamos convencidos de que o motivo da extinção de uma grande fração de vida na Terra há 65 milhões de anos foi a queda de um cometa. Mas o astrônomo Richard Miller propôs uma teoria revolucionária para explicar por que aquela rocha espacial atingiu a Terra naquele momento em particular. A teoria Nêmesis postula que há uma estrela orbitando o Sol em um período de 26 milhões de anos. É isso. Quase nenhuma outra suposição precisa ser feita. Miller acredita que à medida que Nêmesis se aproxima do Sol, sua força gravitacional lança cometas através do sistema solar. Os consequentes impactos resultaram em eventos de extinção em massa na história da Terra. Miller explica como a teoria surgiu. Dois paleontólogos, ao observarem os padrões de extinção, descobriram algo que pareceu totalmente insano. Eles disseram que extinções similares vêm ocorrendo em intervalos regulares de 26 milhões de anos. A descoberta do padrão regular de extinções a cada 26 milhões de anos pareceu impossível de ser atribuída a qualquer evento terrestre. Este é o tipo de coisa que se sonha na ciência. Significa que há algo que não entendemos. Significa que há uma descoberta a ser feita. Então estou tentando imaginar o que é. Miller elaborou uma incrível teoria. A única causa lógica para estas extinções periódicas é um elemento cósmico que orbita o Sol a cada 26 milhões de anos, afetando os cometas a cada aproximação. Em resumo, uma estrela da morte companheira do Sol. Se esta estrela for descoberta, será muito importante. Ela teve um papel essencial na evolução da vida na Terra. Sem ela, talvez os dinossauros ainda existissem. Se Miller estiver certo, a humanidade pode dever sua existência a Nêmesis, a estrela da morte. Afinal, cada extinção em massa varreu um enorme número de espécies do planeta, mas também abriu caminho para o surgimento de outras, incluindo a raça humana. Nós podemos testemunhar a maneira como Nêmesis supostamente alterou a vida na Terra, observando um incêndio controlado em Santa Rosa Plateau, Califórnia. Ocasionalmente, eventos cataclísmicos que exterminam um vasto número de espécies ocorrem aqui na Terra. E é exatamente isso que acontece nesses incêndios controlados, em que o fogo elimina várias espécies, mas abre caminho para outras surgirem. Então eu estou vendo um incêndio atrás de nós. O que está acontecendo? Por que atearam fogo aqui? Nós estamos aqui começando este incêndio para eliminar parte desta vegetação, para exterminar as espécies não nativas e fazer com que as nativas voltem a crescer. Retornamos aqui anualmente para queimar os pedaços diferentes de terra. Assim, um estudo pode ser feito e também podemos observar o impacto que esta prática está tendo no meio ambiente. O incêndio controlado simula o tipo de extinção em massa que a estrela Nêmesis pode ter causado. Muitas espécies são exterminadas, mas a destruição abre espaço para que os sobreviventes prosperem e evoluam.
Assim como os mamíferos sobreviveram e floresceram após a extinção dos dinossauros, criando condições para a evolução humana. Estes incêndios controlados são realizados anualmente em Santa Rosa e simulam a base da criação da teoria Nêmesis. A extinção ocorre de tempos em tempos. Na verdade, há somente duas explicações plausíveis para a regularidade das extinções. Uma delas é a teoria de Nêmesis. A outra defende que as extinções ocorreram acidentalmente a cada 26 milhões de anos. Mas como exatamente Nêmesis desencadearia a extinção com a regularidade de um incêndio programado? A possível resposta está em uma região do Sistema Solar conhecida como Nuvem de Oort. A Nuvem de Oort é o local onde os cometas ficam até serem lançados em direção ao Sol. Essas coisas ficam congeladas no espaço, mais ou menos no meio do caminho entre nós e as estrelas mais próximas. A grande maioria dos cometas da Nuvem de Oort orbita a uma distância segura de até 1 ano-luz do Sol. Isto é, até algo perturbar suas órbitas. Ocasionalmente, uma estrela irá surgir e agitar suas órbitas. Esta pequena alteração pode fazer muitas coisas. Pode fazê-los sair e deixar o Sol completamente. Pode mudar levemente suas órbitas, mas uma das coisas que pode acontecer é os cometas serem colocados em rota de colisão com o Sol. Seguindo os movimentos de um malabarista, o astrônomo Greg Laughlin pode nos ajudar a visualizar por que órbitas de cometas são tão vulneráveis aos efeitos de uma estrela errante como Nêmesis. Oi, Greg. Esse é Josh Horton e o recrutamos para nos ajudar a compreender como a Nuvem de Oort realmente funciona. Quantas bolas você consegue manter no ar ao mesmo tempo? Uma 7. Eu posso fazer um pouco com 8 ou 9, mas é com 7 que eu pratico mais. O arco das bolas que o malabarista está jogando para cima é muito parecido com o arco que o cometa faz em sua órbita cêntrica, especialmente porque as bolas passam devagar no topo e muito rápido na base. Se quisermos simular uma nuvem de Oort, precisamos manter muitas bolas em movimento. Então, quero saber se você poderia me fazer uma rápida demonstração pra gente aí. Vamos começar com 2. Isso, 2 bolas. O que você vai fazer aqui é cruzar ambas as bolas no ar. Então, joga... Não. Os lances são exatamente os mesmos. Assim como a rota de um cometa. Então, cruza. Elas fazem um X no ar. Você as joga ao mesmo tempo? Não, é direita, esquerda, pega. Direita, esquerda... Não, é assim mesmo. Só joga a esquerda um pouco direita, mais esquerda, alto. pega. Isso, boa. Você pode segurar ao mesmo tempo. Direita, esquerda, pega. Foi melhor. Então eu sou um pouco como o Sistema Solar, sabe? Onde há sérias instabilidades gravitacionais. Josh está mantendo 7 bolas no ar ao mesmo tempo, o que não difere muito do trabalho do Sol, que mantém trilhões de cometas orbitando na Nuvem de Oort. Mas, segundo a teoria Nêmesis, o delicado malabarismo do Sol é perturbado por sua irmã gêmea estelar a cada 26 milhões de anos. E como em um filme de terror, esta irmã gêmea pode ser quase invisível. Será que o nosso Sol tem uma irmã gêmea maligna? Uma estrela chamada Nêmesis orbitando nos confins do nosso Sistema Solar? E será que Nêmesis lança cometas da Nuvem de Oort em direção à Terra a cada 26 milhões de anos? Às vezes eles são lançados, às vezes orbitam sem perigo até evaporar e sumir. Se houver cometas vagando dentro do Sistema Solar, então, de certo modo, tudo pode acontecer. O cientista Richard Miller não só teoriza que estes desastres periódicos são causados por uma estrela mortal companheira do Sol, como também acredita que sabe precisamente que tipo de estrela ela é, uma anã vermelha. Uma estrela orbitando o Sol em um período de 26 milhões de anos. Esta é a minha ideia.
Vamos supor que esta estrela seja uma anã vermelha. Por que uma anã vermelha? Porque é a estrela que mais existe na galáxia. Uma anã vermelha é uma estrela minúscula, cuja massa é inferior a 1/10 da do nosso Sol. Mas como o astrônomo Greg Laughlin demonstrou, pode ter o efeito de uma bola de boliche de 4 quilos lançada nos braços de um malabarista brincando com fogo. Por si só, a nuvem de Oort é um lugar bem chato, então vamos precisar de um pouco de ação. Esses bastões representarão os cometas na nuvem de Oort. E aí, Bom, tá pronto? acho que vou me afastar um pouco, né? Josh tem os bastões em equilíbrio, assim como os cometas orbitando na nuvem de Oort. Bem, vamos ver o que acontece se eu pegar esta anã vermelha e jogá-la no sistema solar. Josh, está pronto para a anã vermelha? Tô. Então lá vai. Então, como podem ver, a anã vermelha atravessando o sistema solar realmente mudou a órbita dos cometas. Percebam que 2 dos cometas acabaram caindo na Terra. Isso não é diferente do que acontece quando um impacto gigante ocorre, resultando uma dessas extinções em massa. Para muitas pessoas, a ideia de que a Terra tem sido vítima de uma série de impactos causados por uma estrela da morte parece improvável. Afinal, quando olhamos para o céu, só vemos um Sol. Mas, de fato, a maioria das estrelas vem em pares. Provavelmente algo em torno de 60% a 70% das estrelas podem ser binárias ou ter um número ainda maior de estrelas no sistema. Segundo a teoria Nêmesis de Richard Miller, nosso Sol é parte de um sistema binário de estrelas. É plausível. Tudo o que temos a fazer é supor que o Sol, assim como 2/3 de todas as outras estrelas na galáxia, tem um par que gira ao seu redor em um período de 26 milhões de anos. Aí está. Mas se for verdade, por que não vemos a gêmea do Sol no céu? Segundo Miller, a razão é simples. Nêmesis é uma anã vermelha extremamente opaca. Quando criei a teoria Nêmesis, a questão era como ninguém a encontrou até hoje. Mas o motivo é óbvio. Ela deve ser difícil de ser achada. Por definição, uma anã vermelha quase não brilha. Ela pode ser a estrela mais próxima do nosso Sol e nós nem a conhecemos. Qual é a razão? Nós descobrimos estrelas próximas ou porque são muito brilhantes e a anã vermelha não brilha muito, ou porque o Sol passa por ela. Esta estrela está orbitando conosco, mas sua órbita é lenta, dura 26 milhões de anos. Então, por estar se movendo conosco, ela estaria em uma posição fixa no céu, não se moveria. Em outras palavras, observados da Terra, a maioria dos objetos próximos muda com o tempo. Mas Nêmesis está fixa. Então, enquanto a busca por Nêmesis se intensifica, a questão principal é onde olhar. Por sorte, os cientistas sabem como estrelas binárias orbitam uma a outra e podem aplicar este conhecimento na busca por Nêmesis. Se Nêmesis e o Sol tivessem massas iguais, elas orbitariam uma a outra em um círculo vasto, mas análogo, e a busca por Nêmesis seria relativamente fácil. Mas estrelas binárias raramente têm o mesmo tamanho. 10 ou 20% das estrelas binárias têm uma composição em que as estrelas realmente são da mesma medida. E há também um grande número de casos em que uma estrela é consideravelmente maior do que a outra. Quando estrelas binárias possuem tamanhos diferentes, a estrela menor, neste caso Nêmesis, gira em uma grande órbita ao redor de sua companheira maior, neste caso, o Sol, que mal parece orbitar. Mas por que a estrela menor gira em um círculo muito maior? A resposta envolve um conceito chamado centro de massa.
Um par de ginastas em uma gangorra pode nos ajudar a visualizar como isto funciona. Estrelas binárias orbitam ao redor do seu centro de massa comum. Se duas estrelas têm o mesmo tamanho, orbitam ao redor de um ponto invisível no meio, bem entre elas. Assim como a Tammy e a Carly, que estão equilibradas nesta gangorra. Nossa, vocês estão bem equilibradas. Mas ao contrário destas ginastas, Nêmesis e o Sol não são iguais. Richard Miller estima que o Sol tenha uma massa 10 vezes maior do que a de sua misteriosa irmã gêmea. E quando uma estrela binária é maior do que sua companheira, o centro de massa entre elas muda para mais perto da estrela maior. A Tammy vai nos ajudar a ilustrar isso. Tammy, quanto você pesa? Uns 60 quilos. 60 quilos? Uhum. E temos nesta extremidade cerca de 16 quilos. Você pesa pouco menos do que 4 vezes aquele peso. Então suba, vamos ver onde você precisa ficar para equilibrar a gangorra. Como Tammy pesa cerca de 4 vezes mais do que as anilhas de metal, ela precisa se mover para muito mais perto do centro de massa para obter o equilíbrio. Se Tammy e os pesos representassem estrelas binárias, as anilhas percorreriam uma órbita distante enquanto Tammy quase não se moveria. Na verdade, ambos estariam orbitando um ao outro. É um erro pensar que a estrela maior não se move e a menor gira ao seu redor. Na verdade, ambas as estrelas estão orbitando o centro comum de massa. A estrela maior se move menos e a estrela menor se move mais. Este conceito é vital para calcular onde Nêmesis pode estar em relação ao Sol. Sabemos que a órbita dura 26 milhões de anos. Isso nos diz qual é a sua distância. Ela tem um raio pouco superior a 1 ano-luz. Então conhecemos o tamanho de sua órbita. Agora que os cientistas têm uma vaga ideia de onde olhar, a busca por Nêmesis está a pleno vapor. E até agora, esta procura levou a uma nova e incrível teoria. Não apenas o Sol tem uma irmã gêmea não descoberta, como o Sistema Solar pode estar abrigando um grande e desconhecido planeta. Na busca pela gêmea maligna do Sol que lança cometas e semeia a morte na Terra, todas as peças se encaixam. Exceto uma. A teoria Nêmesis realmente carece que evidências concretas sobre a existência da estrela sejam descobertas para que a hipótese se sustente. Por que ainda não a encontramos? Na verdade, há alguns astrônomos que não dão muita atenção a isto. Simplesmente presumem que se a estrela existisse, já teria sido descoberta. Nós acreditamos que ela pode ser encontrada nos próximos anos. Só precisamos procurar estrelas opacas. Conheçam o telescópio WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, uma ferramenta nova e poderosa que pode ajudar a elucidar o mistério Nêmesis. A razão deste telescópio ser tão bom é que ele opera em infravermelho. Ele vê o calor, basicamente. Ao medir o calor em vez da luz, scanners infravermelhos podem tornar objetos escuros, mais quentes, fáceis de serem localizados. A vantagem de se captar o calor através do infravermelho é que não importa a distância que o objeto esteja do Sol. Júpiter é um bom exemplo. A temperatura na superfície deste planeta é de menos 108 graus Celsius. Mas isto é muito quente comparado aos 270 graus negativos do espaço. Então, mesmo na ausência da luz do Sol, um planeta distante semelhante a Júpiter brilharia intensamente no infravermelho. Em uma pista de corridas, podemos ver como o telescópio WISE pode ajudar a encontrar Nêmesis, explorando o contraste de infravermelho entre objetos de temperaturas diferentes.
Aqui, o ronco dos motores só conta metade da história. Nós estamos aqui hoje na escola de pilotagem Drive Tech para entrarmos em um carro de corrida que dará várias voltas nesta pista. A ideia é filmar o carro com a câmera infravermelha e mostrar coisas que são quentes, mais quentes que os objetos ao redor e que brilham nas lentes desta câmera. E aí, Ted? Como vai? Muito prazer. O prazer é meu. Então, será o piloto? Sim, senhor. E a que velocidade chegaremos? Aproximadamente 270 km. Nossa, isso é cerca de 3 vezes a velocidade permitida nas rodovias, Tá bom. então as coisas vão ficar quentes por aqui. Com certeza. Tá legal, então vamos lá. Blair Dupree, da Drive Tech, me ajudou a entrar no carro. Você tem que usar isso aqui para proteção. Que capacete legal, hein? Não é Tá muito bom, hein? fácil, porque não tem portas. Você tem que subir e passar pela janela. Coloca o pé esquerdo aí dentro. Tá bom. Agora Parece pode que pôr eu direito. sou um ladrão roubando um carro. Vai, desce até o seu lugar. Estar naquele carro de corrida foi muito empolgante. Enquanto dava as voltas, eu pude realmente sentir as forças G. Fez uma ótima volta, né? Ah, deu sim. Eu tô feliz por ele ter sido piloto. Eu não poderia fazer isso. Eu tava tão assustado e eu nem era um motorista. Com o carro devidamente aquecido, uma câmera infravermelho FLIR, montada pelo perito em imagens termais Ross Overstreet, vê tudo, literalmente, sob uma nova ótica. Oi, Alex. Oi, Ross, como é que vai? Bem, e você? Bem, bem. Vamos olhar as imagens em infravermelho? A gente tá vendo a traseira do carro. A melhor maneira de entender o princípio é pensando que isso é mais um dispositivo de medição do que uma câmera. É como ter 1 milhão de termômetros espalhados pela imagem. Estamos tendo a leitura da temperatura de cada um destes pixels. O que devem ser quentes estão brilhando em vermelho, laranja e branco. As coisas frias estão em azul e preto, cores que são associadas a objetos frios. Sei. E podemos notar que há diferentes áreas quentes no veículo. Eu tô vendo umas variações nos pneus. Olha só, tem um pneu que tá um pouco mais quente que o outro. O pneu direito está mesmo mais quente do que o esquerdo, porque tinha mais força aplicada nele durante as voltas. Que temperatura temos no pneu mais quente? Nós aqui fizemos uma leitura mais cedo, de 90 graus Celsius. Tá. É quase a temperatura de ebulição da água nos pneus. A olho nu não dá pra ver que um tá mais quente do que o outro, mas aqui é bem perceptível e é muito legal. Certo, e esta câmera funciona da mesma forma, no meio da noite ou no meio do dia, não importa se é a luz do sol ou não. A câmera de infravermelho vê a pista de corridas da mesma forma que o telescópio WISE verá os reinos escuros e distantes do nosso sistema solar. Se Nêmesis estiver lá, o infravermelho deverá revelá-la. Os pontos quentes no carro de corrida são como os objetos tépidos e brilhantes nos gélidos confins do espaço, longe do Sol. Esta é uma nova maneira de descobrir objetos. Corpos muito opacos para serem vistos através de um telescópio normal, mas brilhantes o suficiente para serem detectados pelo infravermelho. O telescópio WISE completou sua pesquisa no espaço em 2011, mas na busca por Nêmesis, os resultados ainda são inconclusivos. A missão WISE vai levar muito tempo para ser analisada, pois uma quantidade imensa de dados foi coletada pelo telescópio. Cerca de metade das candidatas a Nêmesis ainda não foi estudada, mas nos próximos anos esperamos que a teoria seja comprovada ou derrubada. Até lá o tema é e será polêmico. Algo tão relativamente perto da Terra pode ser tão obscuro? Esta é a pergunta que Frank Jankowski, de Mobile, Alabama, quer fazer ao Pergunte ao Universo. Como podem cientistas que observam objetos no espaço a milhares de anos-luz da Terra ainda ter dificuldade para localizar objetos nos limiares do nosso próprio sistema solar? Essa é uma pergunta interessante, Frank. Os objetos a milhões de anos-luz que os cientistas podem ver são poderosos e brilhantes. Eles produzem muita energia por conta própria, como uma estrela explodindo. Mas um objeto próximo aos limites do nosso sistema solar deve ser pequeno e, assim, refletir pouco a luz do Sol. Por isso, não pode ser visto com um telescópio comum. Pergunte ao Universo. Mas enquanto cientistas analisavam dados em busca de sinais de Nêmesis, fizeram uma descoberta inquietante.
Embora os cálculos indiquem que Nêmesis não deva se aproximar em alguns milhões de anos, algo parece estar perturbando a órbita dos cometas na nuvem de Oort neste momento. Será que Nêmesis já está sobre nós? Desde a criação da teoria Nêmesis, os astrônomos estão à procura de uma estrela vermelha e opaca que periodicamente afeta a órbita dos cometas na nuvem de Oort. Como resultado, os cometas são lançados no sistema solar para encontros catastróficos, inclusive com a Terra, a cada 26 milhões de anos. Mas ao estudar a nuvem de Oort, os cientistas encontraram evidências preocupantes de que algo está afetando a órbita dos cometas agora. Será que Nêmesis já retornou? Se o Sol fosse sozinho e Nêmesis não existisse, então os cometas na nuvem de Oort seriam todos previsíveis e suas órbitas regulares. Seriam bem exatos quanto à data de chegada e a de partida. Sem a interferência gravitacional de qualquer outro corpo além do Sol, os cometas da nuvem de Oort, como os objetos do malabarista, podem ter órbitas iguais no espaço. Entretanto, isto não é o que alguns cientistas relatam. Quando olhamos para o céu e vemos de onde os cometas estão vindo, a rota deles tende a se concentrar em uma certa região do espaço. Uma explicação possível para isso é que esta inclinação está sendo provocada por perturbações gravitacionais de um objeto que está lá, oculto. Com base nestas observações, os cientistas supõem que um grande objeto está perturbando a nuvem de Oort. Eles fazem isto da mesma forma que os agentes de trânsito deduzem que um acidente está atrapalhando o tráfego de Los Angeles. Então, Marco, onde estamos? Que sala é esta? O mapa que temos aqui na parede é o do nosso sistema de rodovias e, como pode ver, ele mostra as autoestradas mais importantes de Los Angeles. Os pontos verdes representam o fluxo de tráfego normal. Já os vermelhos indicam que algo está fazendo o tráfego congestionar. Então, a velocidade é apenas um indicador de que algo está acontecendo, mas para realmente saber o que é, você precisa ter uma câmera lá ou o relato de alguém que está no local colhendo informações. Correto. Os astrônomos têm este problema todo o tempo. Eles tentam entender o que não podem ver. Na astronomia, frequentemente deduzimos a existência de algo. Não porque podemos vê-lo, mas porque notamos a influência que a coisa tem nos objetos ao redor. Seja o excesso de carros na hora do rush ou um acidente que deixa o tráfego lento nas vias, algo causa o congestionamento. E como os cientistas veem um congestionamento similar na nuvem de Oort, seria Nêmesis a causadora? Este lugar é impressionante. Você tem várias câmeras, sensores de dados, relatórios da Patrulha Rodoviária da Califórnia. É muito mais informação do que os astrônomos têm para trabalhar. Se tivéssemos câmeras remotas nos limiares do nosso sistema solar, saberíamos muito mais sobre ele. Mesmo sem câmeras remotas, os cientistas elaboraram uma notável teoria para explicar o congestionamento na nuvem de Oort. Segundo esta teoria, o culpado por perturbar a nuvem de Oort não é Nêmesis, mas é algo igualmente impressionante. Um planeta gigante não descoberto, 4 vezes maior que Júpiter. Em resumo, o maior planeta do sistema solar. Os cientistas sugerem chamá-lo de Tyche. Em poucas palavras, Tyche é uma Nêmesis Light. Nêmesis, segundo a teoria original, é literalmente uma estrela anã vermelha, algo que seria 100 vezes maior do que Júpiter. Diferente de Nêmesis, Tyche não brilharia como uma estrela.
Em vez disto, pareceria uma versão estranha de Júpiter. Se colocássemos óculos de visão noturna, a imagem seria muito mais impressionante. Nós veríamos brechas entre as nuvens, haveria raios. Veríamos as nuvens se acenderem com os relâmpagos abaixo delas. Tyche pode perturbar a órbita de cometas na nuvem de Oort, mas não pode ser a fonte das periódicas extinções na Terra. Primeiro, sua suposta posição o coloca em uma órbita de 1 milhão de anos, não de 26 milhões como Nêmesis. Segundo, Tyche é muito pequeno. Tyche realmente não tem força gravitacional para deslocar cometas e lançá-los na Terra, causando extinções periódicas, realmente reorganizando a nuvem de Oort. Os únicos efeitos que ele causaria seriam pequenas inclinações, mas não teria força para lançar cometas aparentemente vindos de lugar nenhum. Assim como o Nêmesis, o telescópio WISE da NASA deve ser capaz de detectar Tyche se ele existir. Embora seja surpreendente que nosso sistema solar possa abrigar um planeta gigante desconhecido, isto não apoia nem refuta a ideia de que também possa abrigar a estrela Nêmesis. Mas recentes descobertas nos confins do sistema solar podem esclarecer um pouco mais a questão da existência ou não de Nêmesis e que tipo de ameaças ela pode significar para a vida na Terra. Em 2003, o astrônomo Mike Brown fez uma descoberta histórica quando encontrou algo que não pôde explicar flutuando no céu noturno. Eu me lembro do dia em que descobri Sedna. Olhando para ele na tela do meu computador, olhando aquelas imagens, minha primeira reação foi: isto não pode ser real, está tão distante, não existe nada assim no sistema solar. O que ele encontrou vem a ser um planetoide menor que a nossa Lua, agora chamado de Sedna. Mas Sedna apresenta um dilema científico. Em seu ponto mais próximo, Sedna fica cerca de 3 vezes mais longe do Sol que Plutão, em uma região onde astrônomos nunca esperariam encontrar corpos planetários. É o lugar mais frio e distante que conhecemos em todo o sistema solar. Se você estivesse na superfície de Sedna e segurasse um alfinete com os braços esticados, com a cabeça deste alfinete você poderia cobrir o Sol. Além de habitar uma região distante e inesperada, Sedna também realiza uma órbita elíptica radical através do sistema solar. A questão é que não há nada próximo ao Sedna que explique esta órbita tão distante e tão extrema. No local onde ele está agora, nada pode afetá-lo. Sedna não chega perto de nenhum planeta e nenhuma estrela jamais chegou perto dele. Então, o que fez Sedna entrar nesta órbita singular? Em teoria, teria Nêmesis, a estrela da morte, alguma coisa a ver com isso? Para Brown, os saltos em uma cama elástica oferecem uma maneira de compreender como Sedna acabou em uma órbita que permanece um mistério para os astrônomos. Aqui atrás eu tenho uma barra de medição que indicará a altura dos meus pulos em intervalos de 60 centímetros, como vemos aqui. E o que os saltos devem representar é a distância do Sol que estou em minha órbita. Em uma órbita planetária normal, em uma órbita planetária circular, o planeta gira em torno do Sol, permanecendo sempre a mesma distância do Sol. É a mesma coisa comigo aqui na cama elástica, sempre a mesma distância do chão. Em outros tipos de órbitas, em vez de um movimento circular, podemos ter um movimento elíptico ao redor do Sol. O corpo se afasta do Sol e volta em direção a ele. O corpo se afasta e retorna. Isto seria como pular desse jeito na cama elástica. A gravidade nos mantém em órbita. Então, quando atingimos o ponto máximo no salto, a gravidade nos puxa de volta. Então, contanto que nada aconteça comigo, eu ficarei nesta órbita para sempre, subindo e descendo sempre na mesma altura. Mas algo incomum afetou Sedna. Uma força misteriosa o lançou em uma região onde nenhum corpo planetário deveria existir. Alguns suspeitam que essa força tenha sido Nêmesis. E se a gêmea maligna do Sol estiver lá,
Os cientistas poderão dizer exatamente quando veremos os terríveis sinais de seu retorno. Na busca dos astrônomos por uma estrela da morte chamada Nêmesis, que periodicamente pode causar a extinção em massa na Terra, a recente descoberta de um pequeno mundo chamado Sedna pode ser essencial. Bilhões de anos atrás, Sedna girava ao redor do Sol como outros planetas em uma órbita quase circular. Mas então, dois eventos estranhos ocorreram. Primeiro, algo lançou Sedna em uma órbita extremamente elíptica. Então, algo empurrou essa órbita para tão longe que parece desafiar qualquer explicação lógica. A primeira questão, o que causou esta órbita elíptica, é facilmente explicada. Sedna pode simplesmente ter sofrido a força gravitacional de gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Uma cama elástica pode ajudar a ilustrar. Para entender como as órbitas no sistema solar funcionam, como órbitas elípticas se formam, precisamos saltar mais alto na cama elástica. Eu não consigo fazer isso, então, Ken, eu vou precisar de você. Ah, maravilha, já estou pronto. Deixa eu sair do caminho. Assim como mais pessoas na cama elástica criam mais impulso, os gigantes de gás no sistema solar podem criar força gravitacional suficiente para lançar um corpo menor em uma grande órbita elíptica. Bem, aqui está Sedna em uma bela órbita elíptica. Mas então Sedna se aproxima um pouco de um dos planetas. Logo que isto acontece, a gravidade extra do planeta dá ao Sedna um pequeno empurrão, aumentando ainda mais sua órbita elíptica. Então, chega perto de outro planeta, Júpiter. Aqui vem Júpiter. Ele salta ainda mais alto. Com a força de Júpiter, podemos lançar Sedna para fora do sistema solar. A força gravitacional gerada por Júpiter e Saturno pode explicar por que a órbita de Sedna tem formato elíptico, mas não como ele foi parar em uma região longínqua do sistema solar, onde os cientistas nunca esperariam encontrar um corpo planetário. Sedna estava em uma órbita elíptica, indo mais longe, então algo aconteceu a ele